Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das épocas mais fascinantes e turbulentas da história de Israel, a Era dos Juízes. Este período, que se estende desde a morte de Josué até a ascensão do profeta Samuel, é uma verdadeira montanha-russa de fé, pecado e redenção. Vamos explorar como uma nação, deixada sem um líder central, navegou por tempos de caos e como heróis improváveis surgiram para guiá-la. Após a morte de Josué, o grande líder que conduziu os israelitas à terra prometida, uma nova geração nasceu. Infelizmente, esta geração não conhecia o Senhor nem as maravilhas que ele tinha feito por Israel. Sem a liderança forte de Josué, as tribos de Israel começaram a se desviar. Elas não completaram a conquista de Canaã, como lhes fora ordenado, e, pior ainda, começaram a adotar os costumes e a adorar os deuses dos povos vizinhos. Esse desvio estabeleceu um padrão cíclico que se repete ao longo de todo o livro de Juízes. Primeiro, o povo pecava, abandonando a Deus para adorar ídolos, como Baal e Azerá. Em resposta, Deus permitia que nações inimigas, como os moabitas, os midianitas e os filisteus, os oprimissem. Sob o peso dessa opressão, o povo se arrependia e clamava a Deus por socorro. Então, em sua misericórdia, Deus levantava um libertador, um juiz, para salvar o povo e restaurar a paz. Mas assim que o juiz morria, o ciclo recomeçava. Era um padrão de pecado, opressão, arrependimento e libertação. Vamos conhecer alguns desses juízes notáveis. O primeiro juiz mencionado é Otoniel, da tribo de Judá. Quando os israelitas foram oprimidos por um rei da Mesopotâmia, eles clamaram ao Senhor. O Espírito do Senhor veio sobre Otoniel, que liderou Israel à vitória e trouxe 40 anos de paz. Otoniel estabelece o modelo do juiz como um líder militar e espiritual levantado por Deus. Depois de Otoniel, a história nos apresenta Eude, um homem canhoto da tribo de Benjamim. Israel estava sob o domínio de Eglon, o rei obeso de Moabe. Eude foi enviado para entregar um tributo ao rei. Ele escondeu um punhal de 2 gumes na sua coxa direita e, numa audiência privada, cravou na barriga de Eglon. Eude escapou. Reuniu o exército de Israel e derrotou os moabitas, garantindo 80 anos de paz. Uma história de astúcia e coragem. E quem disse que os heróis são apenas homens? Conheçam Débora, uma profetisa e juíza que julgava Israel debaixo de uma palmeira. Naquela época, os israelitas eram oprimidos por Jabim, rei de Canaã, e seu comandante Sísera, que possuía 900 carros de ferro. Débora convocou um homem chamado Baraque e lhe transmitiu a ordem de Deus para enfrentar Sísera. Baraque hesitou, dizendo que só iria se Débora fosse com ele. Ela concordou, mas profetizou que a honra da vitória não seria dele, pois Deus entregaria Sísera nas mãos de uma mulher. E assim aconteceu. Durante a batalha, Sísera fugiu a pé e se refugiou na tenda de Jael, que o matou enquanto ele dormia. Débora e Baraque cantaram um cântico de vitória, celebrando o poder de Deus e a coragem de mulheres como Débora e Jael. Em seguida, temos a história de Gideão. Os israelitas estavam sofrendo terrivelmente nas mãos dos midianitas, que invadiam suas terras e destruíam suas colheitas. O povo estava empobrecido e escondido em cavernas. Foi então que o anjo do Senhor apareceu a Gideão, que estava malhando trigo no lagar para esconder. O anjo o saudou dizendo: "O Senhor é contigo, homem valoroso." Gideão, cheio de dúvidas, questionou onde Deus estava em meio a tanto sofrimento. Deus o comissionou a libertar Israel, mas Gideão, vindo da menor família da sua tribo, pediu sinais para confirmar o chamado. Primeiro, com um sacrifício consumido por fogo, e depois com o famoso teste do novelo de lã. Convencido, Gideão reuniu um exército de 32 mil homens, mas Deus disse que era gente demais para que Israel não se orgulhasse de sua própria força. Primeiro, Gideão dispensou todos que estavam com medo, e 22 mil foram embora. Dos 10 mil restantes, Deus ordenou um novo teste: observar como eles
bebiam água. Apenas os 300 homens que lamberam a água com as mãos, como um cão, foram escolhidos. Com esse pequeno exército, armado com trombetas, cântaros vazios e tochas, Gideão cercou o acampamento midianita à noite. Ao sinal, eles tocaram as trombetas, quebraram os cântaros e gritaram: pelo Senhor e por Gideão. Os midianitas entraram em pânico, atacaram uns aos outros e fugiram, resultando numa vitória espetacular. Mas a história mais conhecida, e talvez a mais trágica, é a de Sansão. Nascido de pais estéreis, Sansão foi dedicado a Deus como nazireu desde o nascimento, o que significava que ele não deveria beber vinho, tocar em cadáveres ou cortar o cabelo. Sua força sobre-humana vinha do Espírito de Deus e estava ligada ao seu voto. Sansão era um herói solitário, lutando principalmente contra os filisteus. Suas façanhas são lendárias. Matou um leão com as próprias mãos. Matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento e arrancou os portões de uma cidade. No entanto, a grande fraqueza de Sansão não era física, mas moral. Ele era movido por suas paixões, especialmente por mulheres filisteias. Seu relacionamento com Dalila foi sua ruína. Subornada pelos líderes filisteus, ela insistiu para que ele revelasse o segredo de sua força. Depois de enganá-la 3 vezes, ele finalmente cedeu e contou sobre seu voto de nazireu. Enquanto ele dormia, Dalila mandou cortar seu cabelo. Sua força se foi. Os filisteus o capturaram, vazaram seus olhos e o fizeram trabalhar como um escravo no moinho. Mas a história de Sansão não termina em desgraça total. Em seu momento final, na prisão, seu cabelo começou a crescer novamente. Durante um grande festival ao deus Dagon, os filisteus o levaram para o templo para se divertirem com ele. Sansão orou a Deus por força uma última vez. Ele se posicionou entre as 2 colunas centrais que sustentavam o templo e, com o último esforço, derrubou tudo, matando a si mesmo e a mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida. A vida de Sansão é um poderoso lembrete de que grandes dons exigem grande responsabilidade. O livro de Juízes termina com uma frase sombria que resume toda a era. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. O caos moral e social levou o povo a desejar uma nova forma de governo. É aqui que entra Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas da monarquia. Ele foi uma figura de transição crucial. Samuel liderou Israel com integridade, mas quando envelheceu, seus filhos não seguiram seu exemplo. O povo, querendo ser como as outras nações, pediu a Samuel um rei, embora isso tenha entristecido Samuel e a Deus, pois significava uma rejeição do próprio Deus como seu rei. Deus instruiu Samuel a atender ao pedido do povo. Samuel Yuenuji, eu sou um homem alto e de boa aparência da tribo de Benjamim, como o primeiro rei de Israel. Isso marcou o fim da era dos juízes e o início da monarquia. Uma nova página na história de Israel estava sendo virada, com novos desafios e novas esperanças. A nação agora teria um rei humano. Mas a lição da era dos juízes permaneceria. A verdadeira paz e segurança vem somente da obediência e da fidelidade a Deus. A era dos juízes nos ensina sobre a paciência e a misericórdia de Deus, que repetidamente resgata seu povo apesar de suas falhas. Mostra-nos também que, mesmo nos tempos mais sombrios, Deus pode levantar heróis improváveis para cumprir seus propósitos. São histórias de coragem, fé, fraqueza e redenção que continuam a nos inspirar até hoje. Obrigado por assistirem! Se você gostou de aprender sobre a Era dos Juízes, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Deixe nos comentários qual história de juiz mais te impactou. Até a próxima!